Olá, eu sou André Crepaldi, planejador financeiro e fundador da Gaia Finanças Pessoais. Eu disse que ia te explicar como o Tesouro Direto pode ser um grande aliado na composição de sua carteira para a independência financeira. E como literalmente você pode perder dinheiro se esse investimento não estiver bem planejado. Bem, se você escuta o Mauro Halford, comentarista da Rádio CBN, você deve estar ansioso para saber sobre o Tesouro Direto, não é verdade? Pois ele fala do Tesouro Direto em 7 em cada 10 comentários dele. Então vamos lá, eu vou te explicar o que é o Tesouro Direto, como funciona, os riscos envolvidos e por que você pode perder dinheiro no Tesouro Direto com a tal marcação de preço a mercado. Então, o que são os títulos públicos? Se olharmos para o governo brasileiro, ele funciona como uma empresa, onde temos as receitas de tributos e impostos, menos as despesas, como funcionalismo público, previdência social, etc. E isso resulta em um superávit, se for positivo, ou então um déficit, se for negativo. Desta arrecadação, menos os gastos do governo, nós temos o resultado primário, que pode ser positivo se a arrecadação for maior, ou negativo se as contas não fecharem. Mesmo que seja positivo, o Brasil ainda tem despesas com juros de governos passados, onde a conta não fechava e isso nos leva ao resultado nominal. Por isso, podemos ter um superávit primário e ainda assim ter um déficit nominal. Ok, então para financiar esse resultado deficitário, o governo emite os títulos públicos, que são justamente os papéis do Tesouro Direto, que nós podemos comprar. É como se fosse um cheque pré-datado. O governo pega dinheiro emprestado para pagar lá na frente com alguns juros, com alguma atratividade para o investidor. E essa é a única função dos títulos públicos? Não. O que acabei de mencionar é a política fiscal, onde os papéis são emitidos para financiar a dívida pública. Mas o governo também usa esses papéis para regular a quantidade de dinheiro em circulação, com a venda e recompra dos títulos. Mas não vamos entrar nessa questão de política monetária e fiscal. Já entendemos por que os títulos existem e que nós podemos comprar esses títulos através do Tesouro Direto. E que, além de nós, os bancos e empresas e até outros países também podem comprar os títulos brasileiros. Lembrando que se você investe no banco, através dos fundos de investimento, o que interessa é olhar sempre a composição do fundo de investimento. Ou seja, onde o gestor do fundo aplica o seu dinheiro. E você vai ver que em fundos de renda fixa, grande parte do seu dinheiro vai para a compra de títulos públicos. Só que o banco te cobra uma taxa de administração para isso. Agora imagina quanto essa taxa de administração representa ao longo dos anos. É uma bela sociedade. Bela para o banco e não para você, não é verdade? E a alternativa para isso é justamente o Tesouro Direto, que permite que você compre diretamente, sem depender do banco. Então, qual é o passo a passo para comprar no Tesouro? Primeiro é acessar o portal do Tesouro e escolher um agente de custódia, que são as corretoras. Quando me perguntam sobre os riscos, eu costumo fazer uma analogia com um imóvel de aluguel. Imagina que você tem um apartamento para alugar e você o aluga através de uma corretora de imóveis. Se essa corretora quebrar, você perde o seu dinheiro? Não, pois seu apartamento está registrado no cartório de registro de imóveis. O máximo que pode acontecer é você gastar um tempo arrumando outra corretora ou simplesmente cobrando diretamente o seu inquilino. Com agente de custódia é a mesma coisa. O seu dinheiro não fica com a corretora, fica registrado na CBLC, que é a Comissão Brasileira de Liquidação e Custódia. Então você abre a conta em uma corretora, ela habilita você na CBLC e no primeiro acesso o próprio sistema solicitará uma senha definitiva para você. E quais são os principais custos envolvidos nesse investimento do Tesouro Direto? Bom, a gente tem a taxa da CBLC, que não tem como fugir, todos têm que pagar, até mesmo os bancos quando investem no Tesouro Direto. E a taxa do agente de custódia, que é a taxa da corretora, e você pode escolher a corretora. E lembrando que essa taxa tem uma relação direta com a sua rentabilidade lá na frente. Quanto menor a taxa, melhor. Você pode ver o ranking das corretoras ali no site do Tesouro Direto. Eu coloquei esse link aqui. Então vamos ao que interessa, que é falar de um dos tipos de título, que é o Tesouro Pré-fixado, a antiga LTN. Como o próprio nome já diz, ele é um título pré-fixado, ou seja, você compra hoje
com uma taxa pré-definida e sabe quanto ele vai te remunerar lá na frente, no dia do vencimento desse título. Lembra que ele é um cheque pré-datado? Ele tem uma data de vencimento. Esse título tem um prazo mínimo para o vencimento de 28 dias e, para efeitos de cálculo, são considerados 252 dias úteis ao ano. Essa LTN não paga juros intermediários, só vai te devolver o valor principal lá na frente, na data do vencimento. E eles são negociados com desconto. No vencimento valem sempre R$1.000. Ou seja, seu valor de mercado é o valor presente do título em função da taxa ofertada. Então eu só posso vender esse título no vencimento? Não, ele tem liquidez diária, mas é aí que entra a marcação de preço a mercado, onde você pode perder dinheiro e eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Para este título e todos os outros, a quantidade mínima é de 0,1 título, ou 1% do valor do título, com um valor de aplicação mínimo de R$30. Então agora, olhando para essa foto que eu tirei diretamente do site no dia 20 de março, nós temos todos os títulos disponíveis para compra naquele dia. E se focarmos aqui nos pré-fixados, nós temos a LTN, que estamos falando agora, e também a antiga NTNF, onde a única diferença é que, além do principal no vencimento, ela paga juros intermediários a cada semestre. Mas voltando para o nosso foco, que é o Tesouro Pré-fixado, como exemplo, vamos usar esse título com vencimento em janeiro de 2018. Ele estava pagando uma taxa de 13,31% ao ano. Então quer dizer que se eu comprar esse título hoje, daqui a um ano eu terei o valor que eu investi mais 13,31%? Não necessariamente. O que pode alterar o preço do título? A rentabilidade pré-fixada vezes a marcação a mercado, o efeito das variações da taxa de juros sobre o preço unitário, o efeito do prazo sobre o preço do título, e é assim que você pode perder dinheiro no Tesouro Direto. Títulos públicos estão entre os investimentos de menor risco, mas é importante entender a sua dinâmica. A rentabilidade informada no momento da compra, aqueles 13,31 que nós vimos, é garantida somente se o investidor mantiver o título até o seu vencimento. Isso acontece porque o preço unitário dos títulos são marcados a mercado e podem oscilar conforme as taxas e expectativas desse mercado. Isso quer dizer que se eu carregar o papel até o vencimento, eu vou ter lá na frente cada título valendo R$1.000 e que ele vai ter rendido 13,31% ao ano. E o que é essa marcação de preço a mercado? Bem, nós vimos que esse título estava sendo negociado com desconto e que custava R$ 708,13 e em janeiro de 2018 ele vai valer R$1.000. E que a taxa pactuada naquele momento foi de 13,31% ao ano, que foi a taxa que o governo resolveu te pagar como atratividade, considerando que a Selic, a taxa de juros básica do Brasil, está em 12,75% ao ano. Mas aí, imaginem que chega o cupom, o Comitê de Política Monetária, que define essa taxa de juros para o país, e resolve aumentar essa taxa de juros para 13,50%. E que agora, este mesmo título com vencimento em 2018, paga 15% ao ano. Com isso, fazendo um novo cálculo aqui, o valor presente desse título seria de aproximadamente R$ 685. Só que você comprou a R$ 708, e aí resolveu vender agora a R$ 685. Prejuízo, perdeu dinheiro. É por isso que todo investimento deve estar associado a um objetivo, a uma meta. Imagina se você aplicou num título com vencimento em 2018, mas quer trocar de carro no final deste ano, usando aquele dinheiro que você aplicou. E por que aquela taxa passaria de 13,31% para 15% ao ano? Porque o valor do título tem que ser atrativo para o investidor. Imagine se a Selic subiu para 13,50%. O título não pode pagar menos que a Selic, senão ninguém compraria esse título. Esse é o efeito das variações da taxa de juros sobre o preço unitário do título. E o efeito do prazo sobre o preço do título nos faz chegar a um novo cálculo de desconto, para que ele volte a valer R$1.000 em seu vencimento. Por isso que quando a Selic sobe, o preço unitário cai. E o contrário também é verdadeiro. Quando a Selic cai, o preço unitário da cota sobe. E neste caso você pode ter até um ganho adicional, maior do que aqueles 13,31% pactuados, caso você venda o título antecipadamente.
O preço dos títulos, então, é inversamente proporcional à Selic. Se a Selic está em queda, o preço do título sobe. Se a Selic está em alta, o preço do título cai. Então agora eu vou falar um pouquinho do Tesouro Selic, que é a antiga LFT. Esse é um título que acompanha a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, definida pelo Comitê de Política Monetária. E ele também não paga juros semestrais. No lançamento do título, ele vale R$1.000, e aí seu valor vai variando de acordo com a taxa Selic. Então, se o governo emitir um título hoje, ele sai valendo R$1.000. E aí ele pode valer mais ou menos de acordo com a variação da Selic. Diferente de um tesouro pré-fixado, ele é um título pós-fixado. Se a Selic cai, tem uma rentabilidade menor. Se a Selic sobe, você tem uma rentabilidade maior. Neste exemplo, se o Aderbal investe R$1.000 e daqui a um ano a taxa média da Selic nesse período foi de 12,75, o Aderbal vai retirar R$1.127. Este é um dos investimentos mais seguros do Brasil. Ele é bem melhor que a poupança e até mais seguro que ela, pois a poupança tem o risco da instituição, no caso o risco do banco onde você aplica o seu dinheiro. E o título tem o risco soberano, que é o risco país. Se o Brasil quebrar, as empresas e os bancos no Brasil também estarão em condições difíceis. Eu costumo brincar que se o Brasil quebrar, o seu dinheiro lá na poupança é o menor dos nossos problemas. Bem, pessoal, este vídeo já está ficando longo demais e no próximo vídeo eu vou me aprofundar mais sobre a NTN-B. Um outro tipo de investimento aqui do Tesouro Direto, que agora se chama Tesouro IPCA, e vou te falar por que eu prefiro esse tipo de investimento ao invés de um fundo de previdência privada.